Olá, estamos começando mais um Bem Entrevista. E hoje a nossa convidada é a professora Fátima Mesquita, uma das pioneiras do estudo das artes aqui em Santa Maria, como também da televisão. Obrigado por vir aqui, dona Fátima, muito nos honra. E, dona Fátima, por favor, aonde que a senhora nasceu, quem foram seus pais e aonde foram seus primeiros estudos? Bem, em primeiro lugar eu quero cumprimentar os ouvintes, os telespectadores. Depois eu quero dizer que eu nasci em Caçapava do Sul, mas faz tantos anos que eu moro em Santa Maria, que eu já sou santamariense, que eu vivi durante a minha vida mais tempo aqui do que na minha terra natal, apesar de respeitá-la, mas eu nasci em Caçapava, sou da família Alves Menezes de Caçapava do Sul, sou mesquita por casamento e fiz os primeiros estudos lá em Caçapava. Depois eu fiz mais um pouco, naquele tempo a gente fazia ginásio, segundo grau. Fiz o curso normal aqui no Olavo Bilac, onde eu encontrei meu marido aqui em Santa Maria. Opa! e depois comecei a trabalhar. Naquele tempo, Quando é que a senhora veio para Santa Maria, dona Fátima? Eu vim para Santa Maria em 1952, que foi quando eu casei. Mas antes, em 49, eu já estudava aqui. Eu parava no pensionato Santa Terezinha, que tinha ali perto da Câmara de Vereadores, onde as moças paravam ali. E era um pensionato de moças. E eu parava lá. E fiz o curso normal no Olavo Bilac. Aí encontrei essa pessoa que foi meu marido, meu companheiro por muitos anos, e aí voltei para casa, porque tinha terminado o curso, e casei com o Saul, né? O seu Saul foi buscar a senhora lá em Caçapava. Ele dizia que o que tinha bom em Caçapava, ele trouxe para Santa Maria. Né? Santa Maria é a terra dele. Então eu vim para cá, e aí comecei, naquele tempo a gente tinha facilidade de trabalhar onde o marido trabalhava, não é como hoje que tinha que fazer... O seu Saul era advogado, né? Não, mas nesse tempo ele ainda não era. Quando nós casamos, ele era estudante ainda, estudava de noite, porque trabalhava de dia, e trabalhava na União dos Funcionários Municipais, como funcionário primeiro. Aí ele depois fez Direito e passou a ser consultor jurídico do próprio União dos Funcionários Municipais, que não existe mais, terminou. Mas naquele tempo ele depois passou a ser funcionário para consultor jurídico. E eu comecei a lecionar letras no Grupo Escolar João Belém. Trabalhei 7 anos no Grupo Escolar João Belém e fui escolhida para diretora do João Belém. Até hoje eu encontro alunos já de cabeça branca. A senhora começou a lecionar então no início dos anos 50? Foi no ano 52. Que eu comecei a lecionar. E aí eu lecionava letras, quarta série, primeira. Como alfabetizadora, eu fui péssima. No fim do ano, ninguém passou. Também só rodou todo mundo? Não, é que eles me deram o resto do colégio. Eu entrei para o colégio, então, claro que eles juntaram aqueles que não tinham... Também problemáticos. Todos problemáticos. Uns escreviam, outros não conseguiam. Mas depois eu comecei a lecionar quarta série, quinta série. Tem uma pessoa muito importante hoje, que é o James Pizarro. Fui eu que preparei ele para fazer o exame de admissão. Que o exame de admissão naquele tempo era um vestibular. Os coitados gurizinhos de 11, 12 anos faziam o exame de admissão. E até hoje ele me chama de professora, porque eu ajudei ele a fazer aquele exame de admissão que ele fez, parece que foi no Maneco mesmo. Então, eu comecei, aí eu me realizei melhor com o adolescente, que era a quarta série, quinta série. Aí apareceu em Santa Maria, eu vi no jornal que apareceu a Faculdade de Belas Artes, que hoje é o Centro de Artes, aquele tempo começou. E eu vi no jornal e fui logo para minha mãe. A Belas Artes aqui em Santa Maria veio antes da universidade? Não. Já tinha universidade. Já tinha, mas foi em 60 foi criada a universidade. Eu me formei em 67, com 4 anos. Então foi em 63. Que eu via no jornal que ia começar a Faculdade de Belas Artes, que eu sempre gostei,
Mas a minha mãe não tinha condições financeiras para me mandar para Porto Alegre. A gente só tinha, para fazer Belas Artes, eu tinha que fazer só em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. Então, tu sabe como é uma cidade diferente. Gasto. O gasto, não tinha condições financeiras. Alimentação. Alimentação, tudo, não era possível. Moradia, tudo, transporte, livros, tudo, material, né? Não, eu não tinha condições financeiras mesmo, não fui por isso. Aí fiquei lecionando letras, como se dizia antigamente. Mas antes da faculdade a senhora teve no Maneco, né? Não, depois que eu fui, não, na faculdade. Bom, eu estava dizendo que eu comecei a lecionar no João Belém. Quando eu comecei a lecionar no João Belém, foi ainda quando eu lecionava no João Belém que veio essa notícia que ia começar a Faculdade de Belas Artes aqui em Santa Maria. Aí eu cheguei em casa exultante com aquilo. E a minha mãe, que nessa época morava comigo, me disse: minha filha, chegou a tua hora. Tu vai fazer esse curso. Imagina, eu já era casada, tinha 5 filhos. E lecionava ainda. Quer dizer, foi uma coragem minha de entrar para a faculdade, não foi fácil. Mas a minha mãe foi uma incentivadora, meu marido também. Mas ela disse: minha filha, eu te ajudo, eu cuido dos teus filhos. Porque o problema era as crianças em casa, né? Então ela disse: eu te ajudo, eu cuido dos teus filhos e tu vai fazer esse curso. E aí eu me inscrevi. A inscrição, eu ainda estava lecionando no João Belém nessa época. A inscrição foi dificílima, porque o vestibular era específico para a área. Não é como hoje, que a gente faz um vestibular para tudo. Com matérias, não. Tinha só português, que era para todo mundo. Mas tinha desenho de modelo vivo, tinha modelagem, tinha geometria descritiva, que foi o filho do Costa e Silva, que foi nosso professor. O filho do nosso general. Mas eu quero dizer que ninguém sabia nada quando começou a inscrição. Mas o que é interessante nesse grupo iniciante, que quem entrou para a faculdade era gente que queria. Não foi assim. Precisava. Precisava. Eram professores já, gente que já era professora. A senhora se lembra de alguém? Me lembro da Ivandira Dotto, a Neuza, que o marido dela foi da Cassis há muito tempo. A Neuza Lopes, que hoje os filhos são médicos aqui. E tinha mais a filha do Dr. Celso Teixeira, ela era guria, perto de nós. Todas já tinham. Mas a gente entrou com uma vontade de fazer esse curso diferente do que eu vejo o pessoal hoje, que faz porque tem que fazer uma faculdade. A gente queria fazer. Então, foram muitas dificuldades. Em primeiro lugar, a gente não sabia nada. O que será isso, modelo vivo, modelagem, não sei o quê? A gente não tinha ideia, porque a cidade não oferecia conhecimentos para isso. E nem a gente tinha esse conhecimento. Não tinha oferta desse conhecimento? Não. Aí vieram o professor Geraldo Messiá, que era o diretor do Centro de Artes naquele tempo, da faculdade, trouxe professores para nos ensinar a fazer o vestibular. Então veio um professor de desenho, que era o Paulo, e mais o Clébio Sório, foi um grande desenhista que a gente conhece de Porto Alegre. Veio a Doroteia Vergara para nos ensinar a mexer no barro, que também a gente não sabia nada. E veio esse moço, que era militar na época, nos ensinar geometria descritiva, que a gente também não tinha, tinha mais ou menos, não tinha. Então a gente fez um pré-curso específico para o Centro de Arte. E a gente ia de manhã, passava quase todo dia, saía na hora do almoço, voltava, era de manhã, era um intensivo. Pode-se dizer também que a senhora foi pioneira nos pré-vestibulares aqui em Santa Maria. Que agora é muito natural aqui, mas naquele tempo não tinha. Tiveram que vir professores de fora de Santa Maria. Aí se prepararam, a gente fez o vestibular, eu não sei, passaram 13 desse curso. A primeira turma. A primeira turma. Eu não sei se teve mais, eu não sei te dizer. Mas eu fiz até uma crônica uma vez, mas nunca foi publicada, onde eu botava o nome de todas um dia eu vou te dar para ti. Tu como vamos fazer. Jornalista, tu vai gostar disso. Onde eu botei todos os nomes das que entraram, dos professores.
Então, a gente fez, eu passei no vestibular também, e mais 12, nós éramos 13. Tinha um homem só, que era o Hausen, aquele senhor, que era o resto tudo, não tinha mais outros, só eram 2, que depois desistiu. Seria, no caso, então, 11 mulheres e 2 homens. E 2 homens, né? Sempre artes, todo mundo acha que arte não é trabalho de homem. Até hoje. Uma bobagem, né? Não, nem se fala isso, mas estou dizendo que sempre acham dançar, coisa que é uma bobagem, mas sempre teve menos gente. Apesar que artista plástico, a gente sabe que os maiores foram homens, né? Os mais conhecidos, principalmente. Van Gogh, tudo é pessoas que a gente sabe que Matisse, todos esses eram homens. Mas são também eu acredito nisso, que essa determinação, que o que são homens, também é fruto de uma época que eles viveram, né? Sim. Se colocassem hoje tem mulheres que são fantásticas, são consideradas, até eu acho que tem mulheres com obras valiosíssimas, né? Sim, em todos os aspectos, em qualquer setor, tu sabe, presidente da Petrobras é uma mulher. E aí vai, quem diria, presidente da República é uma mulher. Isso é novo, né? Novo que eu digo... Caindo de maduro, já vamos dizer. Podemos dizer, né? Então a gente começou nesse curso. Dentro desse curso tinha esses professores que vinham, naquele tempo tinha o trem. Então eles vinham de Porto Alegre no trem da noite, de manhã, chegavam, davam aula e à tardinha eles voltavam para Porto Alegre. A maioria deles. Os professores vinham de trem e davam aula e voltavam de trem. Voltavam de trem de noite. E até que alguns vieram morar aqui. Por exemplo, o Carriconde foi um que fixou residência aqui. Quantos professores, mais ou menos, eles vieram? Como é que foi isso? O Mariano trouxe esse pessoal? Como é que olha, o Mariano... Que eu sei que era um time de classe A das artes brasileiras que vieram para cá. Isso. O Mariano deu carta branca para o Geraldo, que era meio maluquinho. No bom sentido. Ele avançava o sinal sempre, sabe? Mas para o bem, se ele não fizesse isso, a gente não tinha. Ele trouxe o Benza. O Mariano também... Também não, ele não parava esse sinal verde. Conseguimos essa universidade por causa das loucuras do Mariano, graças a Deus, né? Porque eu, por exemplo, não teria feito um curso universitário se não tivesse tido essa universidade aqui. E muita gente aconteceu isso. Mas aí vinha o professor de desenho, tinha 2 vinham de Porto Alegre. O de modelagem, a Doroteia foi uma Vergara, que é uma escultora, que hoje, depois ela veio morar aqui também em Santa Maria, ficou morando. A professora de didática vinha de Porto Alegre e dava aula sábado de tarde. Nós tínhamos aula, minhas filhas ficavam por conta, uma tatinha estava de aniversário e eu estava na aula de didática e não podia faltar, porque era uma vez só por semana que ela vinha de Porto Alegre. Então, tu não podia faltar. E assim foi acontecendo, mas a turma toda era muito interessada. A gente fazia 2 anos de curso básico, todo mundo fazia a mesma coisa, pintura, todas as artes. No 3º ano a gente optava ou pela licenciatura ou pelo bacharelado. Eu não fiz o bacharelado, porque eu não podia, eu não tinha tempo para fazer o bacharelado. Quer dizer, o bacharelado exigia mais horas de estudo, de trabalho. Os meus trabalhos da faculdade eu fazia depois que meus filhos dormiam às 10 horas da noite. Aí eu enchia a casa de papel, de desenho, para apresentar para o professor no outro dia. Mas não era só eu, todo mundo fazia isso, sabe? Porque eles exigiam tanto trabalho. E a gente não tinha como fazer, então a gente fazia a hora que dava. E ainda tinha o colégio para trabalhar. Aí depois eu consegui lecionar no Manuel Ribas, quando eu já estava na faculdade. Só não estava formada, mas eles precisavam de professores de arte e me contrataram. O Estado contratava de forma temporária. Depois eu fiz concurso e fiquei mesmo, né, efetiva. Mas de momento eu entrei temporária porque eu ainda era aluna e já estava lecionando. Aí começou aqui em Santa Maria um trabalho de arte e educação, que é a minha filosofia de trabalho. Quem iniciou para nós foi a Lia Schutte. A Lia Schutte veio do Rio de Janeiro.
educada ou treinada na Escolinha de Arte do Brasil, o Augusto Rodrigues, que eu também fui fazer especialização lá, mais tarde. A Escolinha de Arte é uma filosofia de trabalho, não é a escolinha de arte. Se chama Escolinha de Arte, o trabalho de arte e educação. Lá no Rio, até hoje, existe esse local que se chama Escolinha de Arte. Mas muita gente, eu, por exemplo, fiz a especialização lá. Mas ali a Chute trouxe esse trabalho para cá, que, aliás, abriu o meu caminho e me clareou todas as minhas ideias, como é que se trabalha em arte. Porque arte e educação, até ontem nós discutimos isso lá em casa, por causa de uma professora que foi demitida de um colégio porque usou esse trabalho de arte e educação. Que arte e educação não é fazer espetáculo, não é fazer exposição, é usar a arte na educação. Tu, através da arte, tu ensina o aluno a criar, se é no teatro, a se desenvolver, e ele vai usar pode ser que ele saia um artista, mas o objetivo não é fazer artista. Fazer reflexão. E criatividade. E um dia, agora, nesses 50 anos Tem gente que não acredita nisso aí. Mas eu estou dizendo que eu tenho uma professora que ontem eu conversei com ela de noite, que a diretora do colégio particular dela disse que não queria teatro no colégio dela. Isso era uma bagunça. Mas que tristeza isso, é um retrocesso. É um retrocesso. Eu fiquei horrorizada, porque eu trabalho já naquela época que eu comecei... Em Santa Maria, isso? Em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Que o trabalho de teatro, por exemplo, que é uma das artes que a gente desenvolve na criança, dá uma desenvoltura, uma sociabilidade, mais até que a artes visuais, que também é importante. Não estou diminuindo ou separando uma. Todas são importantes. Mas eu estou falando nesse caso porque é o caso que aconteceu aqui em Santa Maria. Bem, mas voltando à minha trajetória, quando eu comecei a aprender a arte e educação, nós formamos lá no Centro de Artes a Escolinha de Arte, que existe até hoje. Eu fui aluno, né? Pois é, o reitor da universidade, no ano passado, disse que ele foi aluno da Escolinha de Arte e que acha que a parte criativa dele ainda é daquele trabalho que foi da Escolinha de Arte. O meu pai foi professor da universidade, eu me lembro que me escreveu, eu e meus irmãos lá, nós adorávamos ir para lá. Meus filhos todos. Seu Pila pegava da Kombi, nos levava. Né? Seu Pila era uma pessoa maravilhosa que cuidava muito de vocês. E aí, a TV Imembuí, que foi a pioneira aqui em Santa Maria, antes todas as TVs daqui em Santa Maria, tinha a TV Imembuí. É verdade. Que foi pelo Abelim, pelo outro que tu falou. Quintino Oliveira. Quintino Oliveira, que fundaram, mais o Wilson Aita. Wilson Aita. Nos cederam uma tarde ou uma manhã, não me lembro, que nós trabalhávamos numa escolinha de arte dentro da TV Imembuí. Eu tenho até fotos. Que ano mais ou menos foi isso, dona Fátima? Isso foi antes de 67. Eu não sei que ano foi a Imembuí, mas como eu me formei em 67, eu estou dizendo que foi antes de 67. A senhora foi uma das pioneiras da televisão aqui, então. Eu fui artista. Desculpe, mas eu dava aula na televisão, agora que nem a Ana Maria Braga, sei lá o quê. Não, a dona Ana Maria Braga não dá aula na televisão. Não, ela dá aula de culinária, né? Mas eu quero dizer, personalidade. Né? Aí, então, nós começamos a dar essas aulas. Eram convidadas as crianças da cidade, voluntárias, e a gente reunia ali e fazia atividades de modelagem, de artes plásticas, um pouco de música, porque tinha as professoras também de músicas que foram convidadas para trabalhar junto com a gente, que foi a Gifone, a Vera Berclas. Todas elas davam aula também, tinha dias que era música, tinha dias de artes plásticas. Quer dizer que não foi muito tempo, porque em seguida a TV Imembuí passou para a TV Educativa, depois a RBS absorveu. Mas naquele tempo a gente que era ali onde hoje é o Riachuelo, o Colégio Riachuelo ali, que a gente dava as aulas. Tinha um estúdio, né? Tinha estúdio ali, né? Então, eu trabalhei nisso também.
O Quintino, ele esteve aqui no nosso programa e ele falando sobre essa época aí, ele falou que a televisão era muito artesanal naquela época, bem assim, artesanal. que era e sempre ao vivo, então tinha uma preocupação imensa. Essas aulas eram ao vivo, não tinha... E como é que fazia quando errava, dona? Não, a gente se virava, resolvia o problema. Os nossos telespectadores não viram, mas antes aqui eu errei, então eu parei tudo, vamos começar tudo de novo. Mas naquela época, como é que faziam isso? Não se erra. Primeiro que a gente, em arte não tem erro, tem uma substituição. A gente substituía o que estava errado pelo que estava certo, chamava a criança, e as meninas os alunos eram excelentes, porque eles iam lá porque queriam também assistir a aula com a gente, né? Então, era ao vivo, que nem o teatro. Devia ser um desafio intelectual muito grande isso, né? E a tua cabeça tinha que estar afinada. Afinada. Concentrada naquele assunto, porque era ao vivo. Né? Tu vê? Esses dias eu mexi com o pessoal lá em casa, o que vocês pensam? Eu já fui artista de televisão. Mas foi um trabalho educativo que a gente fazia ali, né? Claro, era televisionado, então eu tenho até fotos e tudo daquela época. E parece que vai sair um registro que vão fazer sobre essa época da TV e vão botar essa parte nossa. É importante. Também é importante, porque eu acho que esse registro tem que ser feito, né? Tem. Não pode ser feito. Faz parte da nossa cidade, né? A TV Imambuí, eu acho que o empreendimento que esse pessoal do Wilson Light, o Quintino, o professor Abelim fizeram aqui foi uma coisa fenomenal. Eu acho que só é comparado, ou se pode ser comparado, a essa empreitada do Mariano, essa cruzada que o Mariano fez pela universidade, né? Porque as rádios e a televisão, além de ser difícil, porque a tecnologia era da primitiva, não é como de hoje, a tecnologia, ainda a cidade era menor ainda, as pessoas, até hoje nós não temos gente que não entende que a arte é bom para a educação. Então, naquele tempo também se achava que bobagem de televisão, se tinha a Globo, quer dizer que eles foram pioneiros, foram mesmo. Esses que organizaram essa televisão aqui. Mas depois passou para a tecnologia maior, e essa de vocês também agora é uma maravilha. A televisão continua sempre sendo um desafio, mesmo com toda a tecnologia, claro que facilitou muitas das coisas, mas é um desafio sempre. Você precisa de maquinário, tem que estar atualizado, corte, e precisa de arte também. Muitas vezes as pessoas não percebem que o editor, né, é uma pessoa que tem que ter uma sensibilidade muito grande, tem que ser um artista também. É um artista, não? Porque senão ele não consegue captar, a ter a sensibilidade de ver certas coisas. As coisas mais simples. Essa é a nossa entrevista. Se ele não souber cortar direito, mas eles cortam bem. O pessoal aqui é muito bom. É bom. Pois é, aí eu comecei quando fiz concurso para a universidade e fiquei trabalhando no Centro de Artes. Passou no concurso, professora no centro onde a senhora se formou? Onde eu me formei, foi uma das primeiras da cidade que começou a trabalhar lá. Eu, mais a Ivandira, mais a Lídia Prestes Pereira, também foi outra que trabalhou junto. E a gente começou a trabalhar. Mas a gente trabalhava, gente, assim, absolutamente não quero fazer glória da coisa. Mas a gente trabalhava porque queria, entendeu? Gostava. Então, se precisava, tu ficava mais tempo, tu ficava. Se não precisava, tu não ficava, mas se precisasse, a gente ficava a hora que fosse. A gente se reunia, eu fui chefe de departamento, esses dias já estava a Lúcia Isaías também já estava falando, Fátima, quando tu era chefe de departamento, a gente nos intervalos ia para lá, todo mundo, mas aquela conversa não era conversa de fofoca, entendeu? Era conversa sobre as aulas, sobre o que estava acontecendo, do que ia acontecer, e às vezes também conversa à toa. Mas era aquele congraçamento que a gente tinha, que todo mundo, a Sandra Knakfus, que foi aluna minha, depois minha colega, quando começou a trabalhar. Professora, né? Então, a gente trabalhava porque gostava da coisa e a gente se sentia pioneira. Então, a gente sabia que era quem tinha que fazer éramos nós, porque não tinha outros para fazer.
E a gente procurava, o importante é que a gente estava sempre procurando se atualizar. A gente, naquele tempo não existia o tal de mestrado, eu, por exemplo, nunca fiz mestrado. Porque naquele especialização. Tempo, fiz uma especialização, seminários, a gente fazia essas coisas, essas que podia fazer, porque o curso agora tem curso de mestrado no Centro de Artes, tem doutorado, tudo. Mas naquele tempo não tinha, e nem tinha mesmo como ter ainda. Então a gente ia fazendo, ia estudando o que a gente conseguia ver. Eu nunca me esqueço, o professor Qualia, que era professor de pintura, que deixou lastro para muita gente aí. Uma vez eu estava recém na faculdade olhando um livro com ele, e passou por Picasso. E eu disse assim para ele, professor, eu sei que ele é uma pessoa, um artista importante, mas realmente eu não entendo ele. Ele olhou para mim e disse assim, marca a página. Isso ficou para o resto da minha vida. Marcar a página, não adiantava ele me explicar. Eu tinha que marcar a página para quando eu tivesse conhecimento, eu ia valorizar aquilo. Ele não ficou discutindo, olha, esse homem é bom, é por isso, para aquilo. Ele disse, não, marca a página. Quer dizer, eu estava começando a estudar. Depois retorna. Depois marca a página. Eu acho que isso aí foi até uma lição para a minha vida. Né? Então, pensa bem essas pessoas que atuaram na gente. Com esse já eram artistas consagrados. Já né? eram artistas consagrados, ele já tinha tido prêmio para ir no estrangeiro, né? Fez não sei quantos anos na Espanha, porque ele ganhou prêmio do Rio de Janeiro de melhor pintor e tal. E como ele veio para cá e ele se adaptou, ele era até torcedor do Internacional. Aqui de Santa Maria? Ele ia com o Saúl nos jogos, sabe? Porque como eu era casada, eles frequentavam muito a minha casa. E eu gostava também disso, a gente fazia almoço e tudo, e eles frequentavam muito lá em casa, porque o Saúl também era muito receptivo, nunca foi artista, mas ele participava de tudo comigo, né? E era amigo deles, e o advogado, quando eles precisavam, chamavam ele, ele que fazia o trabalho para eles. Tem artistas que vieram de fora do Brasil, precisavam regularizar sua situação, o Saúl fazia para eles. Então eles tinham muita afinidade comigo. Até hoje o Qualia mesmo me mandou um livro dos 50 anos de vida artística. O marchand dele fez um livro, que é a coisa mais linda que pode haver no mundo, de papel couché, todas as obras dele. E ele botou na dedicatória a minha irmã. Ele me chamava de irmã dele, de tanto que ele tinha afinidade com a gente, né? A irmã que Deus me deu, ele disse, na dedicatória. Então, eu fui muito, além de ser professora, eu era amiga deles porque eles vieram de fora. A gente procurava o que podia ajudar eles se acomodarem na cidade. Sim, era um pessoal que todo veio para cá para ser professores, mas a cidade acolheu eles de uma maneira. Né? Não era só eu, os outros também, todos que podiam fazer. E vários ficaram por aqui. Ficaram de fato. O Qualia foi embora porque ele casou com uma carioca e ela queria voltar para o Rio de Janeiro. Não teve jeito. Não teve jeito. Mas por ele ficava aqui. Até hoje ele... Qual é os que ficaram? Que era o Carriconde, eu sei que é um. Carriconde ficou. O Iedo também ficou até se aposentar, também ficou. Léo Guerreiro também ficou até se aposentar. Léo Guerreiro, meu amigo no Facebook, Léo Guerreiro. E o Léo ficou até ele se aposentar, ele ficou aqui. Esses dias teve uma exposição do trabalho, linda exposição lá no Centro de Artes e Letras. Fizeram uma homenagem a ele, nos 50 anos da universidade. Da fotografia. Foi ele que começou a fotografia, a parte de artes gráficas, que agora tem outro nome, não sei bem se é desenho industrial. Não é desenho industrial, desenho... Comunicação visual. Comunicação visual, isso. Naquele tempo chamava-se artes gráficas. E ele que começou com a fotografia, que é indispensável para esse trabalho. Né? O Léo ficou aqui e mais outros que eu não estou me lembrando direito agora o nome. Mas a maioria ficou, um grupo ficou morando aqui. E outros vinham e ficavam às vezes uma parte da semana, voltavam. Porque depois, quando foi aumentando as aulas, eles não podiam vir de manhã e voltar de tarde. Pelo que eu entendo, que eu conheço da história da universidade,
o Mariano tinha uma estratégia, que era trazer esse pessoal para cá, de primeira linha, ele trouxe gente da Europa até, não só na parte de artes, mas de toda a universidade. Mas o objetivo era formar o pessoal aqui em Santa Maria para esse pessoal ir ocupando os postos ali. E multiplicando, né? E multiplicando o conhecimento. Foi o que aconteceu, a gente era uma multiplicadora, porque a gente foi, como eu te falei, quando a gente começou o vestibular, não sabia o que era modelo vivo. Eu não sabia, a gente, entendeu? Porque a gente não tinha tido essa preparatória. Então, essa gente... E eram, não só nas artes, a gente sabe que na agronomia, quanta gente que veio de fora do Brasil, tudo para ajudar, que ele tinha essa abertura e dava apoio. Por exemplo, se um professor nosso era consagrado, mas não tinha o título, ele ganhava o título de notório saber para poder ser contratado. E tinha que ser, né? Tinha o Juan Moretti, por exemplo, ele não é brasileiro, ele chegou aqui, até o Saulo ajudou a arrumar os papéis dele. Ele tinha toda a documentação, só que não era brasileiro. Então, veio gente de fora. O Juan, por exemplo, é um excelente professor. Ele é ótimo, além de ser um artista, que a gente sabe que já fez obras consagradas, porque tem gente que é artista, tem outros que eu conheci muito, são artistas, mas não são professores. E tem uns que, além de ser artistas, sabem transmitir o conhecimento. O Amoretti é um ótimo professor, que eu boto ele na primeira linha. Professora, quando eu convidei a senhora aqui, o objetivo era entrevistar a professora. Mas com o decorrer da entrevista, apareceu o artista. Para terminar o nosso programa, que o nosso tempo está acabando, como é que a senhora vê a arte e a educação hoje, professora? Bom, eu sou meio uma artista frustrada, porque eu sou meio bienal, não faço todo ano o meu trabalho, porque eu sempre fui envolvida com a educação. Então, eu não tinha tempo de fazer um trabalho meu, como agora, depois de aposentada, que eu comecei a pintar, desenhar, fazer um trabalho meu, porque antes era sempre dirigido à educação. Eu acho que está muito bem colocada a educação em Santa Maria, que eu já vi esses dias aí uma escola, que apareceu a professora com seus alunos e a exposição dos trabalhos dos alunos. Mas de vez em quando tem uns precalços que eu fico assustada. Isso que eu te contei de ontem, que a gente discutiu, eu levei um susto. Que eu achei que isso aí... Idade média, né? Eu sou 30 anos aposentada. Parece mentira, mas eu já faço 30 anos que me aposentei. Quer dizer, até aí eu trabalhei com arte e educação. E onde eu posso, só falo nisso. Depois disso, dei muitos cursos, seminários, frequentei muita coisa sobre arte e educação. É a salvação da coisa. Se o teu aluno, tu consegue trabalhar com ele, com arte, ele vai ser bom em outras matérias. Porque aí ele abre a cabeça dele para a criatividade, para o uso de materiais diversos, entendeu? Que hoje, a gente sabe que empresas, atualmente, se eles vão fazer teste com as pessoas, trabalhar com eles, não é só um formulário. Eles dão materiais para eles trabalharem, para ver o que ou então eles dão perguntas assim, o que tu faria com tal coisa, com tal objeto? Porque eles querem gente criativa nas indústrias e nas empresas. O próprio mundo exige isso. Eu tenho visto isso, lido isso, e isso me envaidece muito, porque eu sempre trabalhei com isso. Então eu acho que tem muita gente na cidade trabalhando muito bem com arte e educação. Apesar que de vez em quando a gente recebe esses tombos, como eu te mostrei de ontem, que eu ouvi essa discussão, né? Mas, independente disso, eu quero dizer que Santa Maria está muito bem, porque esse grupo que foi formado por mim e por meu grupo de professores que trabalham em arte e educação, elas estão fazendo na escola disso. Eu já sei, de vez em quando eu presto atenção para ver como é que é. E eu acho que Santa Maria também.
Professora, muito obrigado. Pena que o nosso tempo está acabando e eu prometo que a professora Fátima vai voltar, porque nós ainda precisamos falar sobre Banda do Maneco, que ela teve uma participação importante, e muito mais ainda sobre o CAL. Obrigado, pessoal, e até a próxima.